Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Isabel, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que deixa muitas mães inseguras, sobrecarregadas e até muitas vezes envergonhadas, que são as explosões de raiva das crianças. Sabe quando parece que o mundo desaba? Quando de repente a criança grita, chora, bate, se joga no chão e parece que nada faz sentido. Talvez isso já tenha acontecido aí no meio da tua sala, no supermercado, na escola, e você ficou ali, sem saber o que fazer, tentando só escolher entre gritar, surtar ou cavar um buraquinho para tentar sumir. É isso mesmo que acontece, né? Mas antes de tudo, respira comigo, você não está sozinha. Isso acontece nas melhores famílias. Já aconteceu muito na minha também, inclusive quando a Laura era pequenininha. E eu quero que você saiba que a raiva ela não é um problema da criança. Ela é uma emoção humana, ela é saudável e ela é necessária. O problema não está em sentir essa emoção, mas no modo como a criança ainda não sabe lidar com ela. E o nosso papel aqui não é tentar calar essa raiva, nem vencer a criança no grito. É ensinar com firmeza e presença como atravessar esse turbilhão de forma mais segura. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, para a gente começar, nós precisamos entender o que acontece biologicamente quando a criança explode de raiva. E para eu ser bem didática com vocês, a gente vai imaginar que o cérebro é dividido em duas grandes regiões. O cérebro de baixo, que é impulsivo, que ele é emocional, que ele está muito conectado ao instinto de sobrevivência. E o cérebro da parte de cima, que ele é racional, ele é lógico, ele é responsável pelo nosso autocontrole. Quando a criança sente uma raiva intensa, aquele cérebro que é impulsivo e emocional, ele assume totalmente o comando. É como se o cérebro que pensa simplesmente se desligasse. Ou seja, na hora da explosão, a criança não consegue raciocinar, ela não consegue negociar, ela não consegue te ouvir e ela não vai aprender nada. Ela entra num estado de tempestade emocional. E sabe o que isso significa? Que ela precisa de nós, adultos, como âncoras emocionais. Ela precisa da nossa calma para conseguir encontrar dela. E o nosso papel de pais e cuidadores é extremamente importante e significativo, porque a criança só consegue aprender a lidar com a raiva dentro de um vínculo seguro. O cérebro do bebê é moldado pelas experiências emocionais nos primeiros anos de vida. Quando os cuidadores respondem a essa criança com previsibilidade e afeto, o cérebro aprende a retornar à calma. Mas quando a gente responde de forma imprevisível, tensa, agressiva, o cérebro do bebê aprende a associar a raiva com ameaça. E isso só aumenta os acessos explosivos. Ou seja, amor, previsibilidade e presença são a base neurológica que ensina a criança a lidar com as próprias emoções. E aqui vai uma mensagem importante para você, porque você não precisa acertar sempre. Você só precisa estar ali, presente e reparar quando errar. E principalmente mostrar que a relação continua segura mesmo depois de um conflito. Eu sempre costumo falar que por trás de todo comportamento existe uma necessidade que não foi atendida. E as explosões de raiva geralmente acontecem quando a criança está com fome, cansada, sobrecarregada, ou ela se frustrou por não ter conseguido alguma coisa que ela queria. Quando a criança não foi ouvida, essas explosões também podem acontecer. Quando a criança está enfrentando alguma mudança ou excesso de estímulos. E por último, quando simplesmente ainda não tem recursos emocionais para lidar com aquilo que ela sente. Por isso, quando a criança explode, o que ela mais precisa é de um adulto inteiro para que possa ajudar ela a se reconstruir. E aqui vem um ponto muito sensível, mas que ao mesmo tempo é muito libertador,
Porque às vezes o que nos desestabiliza não é a explosão de raiva da criança em si, mas é a dor que ela desperta em nós. Porque muitos de nós crescemos ouvindo dos nossos pais, das nossas figuras de segurança: engole esse choro. Para de fazer drama, vai para o teu quarto e espera passar. A mensagem que a gente recebia era que sentir raiva não era permitido. Então, quando o nosso filho grita, pode ser que a nossa criança, aquela que não pôde gritar, desperte e reaja. E quando nós não curamos as nossas feridas, a criança que nós fomos tenta se defender cada vez que o nosso filho demonstra as emoções que nós fomos proibidas de sentir. Por isso que às vezes nós gritamos. Não porque os nossos filhos fizeram algo muito grave, mas porque a gente está tentando calar a nossa própria dor. Vocês já pensaram sobre isso? Então pensa um pouquinho, respira. Você não é culpada por isso. Você só está reagindo com os recursos que teve até aqui. Mas a boa notícia é que agora você pode escolher diferente. Você pode acolher a sua criança para conseguir acolher o seu filho. Agora a gente vai pensar um pouquinho na parte prática, o que fazer realmente naquela hora que a explosão já começou. Lembra sempre, o foco aqui não é ensinar, o foco é acolher. E eu quero te dar um passo a passo que pode te ajudar nesse momento. E o primeiro passo é respira antes de agir. Se abaixa na altura da criança, use poucas palavras e utilize um tom calmo. Afaste os objetos perigosos e garanta a segurança do seu filho. Permita que ela descarregue essa raiva com segurança. Ela pode chorar, ela pode gritar, ela pode pular. Não tente convencer a criança, conversar ou impor qualquer tipo de ensinamento naquele momento. Nesse momento, você precisa ser apenas o porto seguro para essa tempestade emocional que o seu filho se encontra. Depois que a crise passar, que a criança estiver mais calma, aí sim é hora de ensinar. Aí a gente pode nomear as emoções, validar os sentimentos, mostrar os limites de forma clara. Você pode sentir raiva, tá tudo bem, mas você não pode machucar, você não pode bater. Combine novas formas de lidar com a raiva. Respirar fundo, pedir ajuda, desenhar, correr, pular. Lá na minha casa, depois que a Laura se acalma, eu costumo dizer: tu ficou braba, né? Da próxima vez, tu pode me dizer que tu tá braba. Tu não precisa gritar. A partir disso, ela se sente compreendida e, ao mesmo tempo, aprende outras formas de se expressar. Também é importante lembrar que dá para prevenir muitas dessas explosões se a gente puder manter uma rotina simples e previsível, antecipar mudanças e transições entre atividades, reservar pausas para descanso, oferecer escolhas simples para dar aquele senso de controle para a criança, criar pequenos momentos de conexão todos os dias. Crianças que se sentem vistas, ouvidas e respeitadas tendem a explodir menos, porque elas não precisam gritar para serem percebidas. Agora eu quero te convidar para a gente parar um instante e refletir. Como que eu costumo reagir à raiva do meu filho? Isso ensina ou só interrompe a crise? Como era a raiva lá na minha infância? Eu tinha espaço, eu podia sentir. E o que eu quero, o que eu escolho fazer de diferente a partir de agora? Se você quiser, compartilha aqui no chat, porque quando uma mãe se fortalece, ela abre caminho para muitas outras se fortalecerem também. E para a gente encerrar, eu quero que você leve essa frase com você a partir de hoje. A sua criança não precisa de um adulto que vença a sua raiva.
Ela precisa de um adulto que atravesse a raiva junto com ela. Você já sabe, você não precisa ser perfeita, você só precisa estar ali, inteira. E cada vez que você escolhe responder com presença, em vez de punição, você está ensinando o seu filho a construir segurança emocional, empatia e autocontrole. Se essa aula fez sentido, se inscreve no canal, compartilha com outras mães e me conta também aqui nos comentários qual vai ser a primeira mudança que você vai colocar em prática aí nos próximos episódios de explosões de raiva do seu filho. Porque quando a gente muda a nossa forma de reagir, a criança também muda a forma dela sentir. Eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para vocês e eu vejo vocês na nossa próxima aula aqui no canal. Até lá!